Hum, hum. Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar início a mais uma aula, né? Vamos continuar falando sobre os axiomas, falar sobre perpendicularismo, alguns teoremas, né? Envolvendo a geometria espacial. Vou compartilhar a lista de atividade com vocês para a gente ver, discutir um pouquinho. Vamos ver o que ela diz, né? Tentar auxiliar vocês também nessas atividades. Então, nessa lista de exercício, a primeira questão pede que vocês, né, estejam classificando. Vou até agora, né, que ele desliga a câmera, vamos focar aqui na atividade. Pede que vocês estejam classificando em verdadeiro ou falso as seguintes questões. Eu vou estar trabalhando com vocês, né, respondendo algumas questões e vou deixar o restante para que vocês estejam fazendo em casa, praticando em casa, certo? Então vamos ver aqui uma discussão, se for falso, se for verdadeiro, eu acho que não precisa nem a gente estar detalhando, né? Se for falso, trazer pelo menos um argumento que garanta que essa questão é falsa. Vamos ver o que é que diz a letra A. Uma reta e um plano que tem um ponto em comum são concorrentes. O que é que acontece, pessoal? A gente tem que ter muito cuidado com uma pequena palavra que é colocada, ou às vezes que não é colocada, porque ela faz toda a diferença. Por exemplo, quando eu falo que uma reta e um plano têm um ponto em comum, não quer dizer que ela tem só um ponto em comum, ela pode ter mais de um ponto em comum. Aqui ele só está garantindo que ele tem pelo menos um ponto em comum. Essa afirmação ela estaria verdadeira se dissesse assim: uma reta e um plano que tem apenas um ponto em comum ou somente um único ponto em comum. Como ele não fala isso, já garante para a gente que essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque ela pode ter mais de um ponto em comum e essa reta deixa de ser concorrente, passa a ser, né, uma reta que está dentro do plano totalmente, está contida. Então, aqui a gente não pode afirmar que essa afirmação é verdadeira. Então, ela é uma afirmação falsa, porque ela pode ser, né, uma reta que está contida no plano. Na letra B, diz o seguinte: uma reta em um plano secante tem um único ponto em comum. Aqui a palavra já está diferente, tá vendo? Como eu falei antes, essa questão do único ponto faz toda a diferença. Então, nesse caso, uma reta em um plano secante tem um único ponto em comum, aqui é verdadeiro, porque estou trazendo para a gente a afirmação. Se a reta é secante, ela só toca o plano em um único ponto. Então, a letra B ela é verdadeira. Eu vou fazer o seguinte, vou responder metade e deixo metade, né? Para vocês seguirem no mesmo raciocínio. Vamos ver o que aqui diz a letra C. Uma reta e um plano paralelos não tem ponto em comum. Então, reta e plano, se são paralelos, eles não têm, né, pontos em comum. A gente tem uma outra logística com relação a ser paralelos, né? Essa questão de retas, ainda também de ser coplanar, porém, reta e plano, para ser paralelo, elas não têm que ter nenhum ponto em comum. Já garante para a gente que são paralelos. Então, a letra C ela é verdadeira também. Letra D. Um plano e uma reta secantes têm um ponto em comum. Se eu falo plano e reta secantes, eu já estou dizendo para vocês que a reta ela só toca o plano em um ponto apenas. Então, nesse caso, a letra D ela também é verdadeira, porque a fala secante já diz que toca em um único ponto, que é o único ponto que eles têm em comum. Letra E. Se uma reta está contida no plano, eles têm um ponto em comum. Se ela está contida no plano, eles vão ter um ponto e mais, né, de um ponto em comum. Aqui ele está dizendo que não só tem somente um ponto em comum. Se dissesse assim que tem somente um ponto em comum, estaria falso. Mas como eles dizem que tem um ponto comum, quer dizer que pode ter mais de um. Então, nesse caso, ela é verdadeira, porque a reta, quando ela está contida no plano, ela tem todos os pontos, né, pertencentes, tanto à reta quanto ao plano. Vou fazer o seguinte, eu respondo até a letra G, que é basicamente aqui, né, metade das letras, e deixo o restante para vocês estarem, né, resolvendo em casa. Vamos para a letra F. Se uma reta é paralela a um plano,
Ela é paralela a qualquer reta do plano. Ó, uma reta, ela ser paralela ao plano, ela não garante que ela vai ser paralela a qualquer reta do plano. Por quê? As retas, para elas serem paralelas, elas precisam ser coplanares. Então, vai existir reta daquele plano que não vai ser coplanar. Elas não vão se tocar em nenhum ponto, isso é fato, mas elas não vão ser paralelas, elas vão ser retas reversas. Então, no caso da letra F, ela também é uma afirmação falsa, porque tem a possibilidade de ser paralela ou de ser reversa. Letra G. Se o plano é paralelo a uma reta, qualquer reta do plano é reversa à reta dada. Então, a letra G ela tem uma relação bem parecida com a letra F, então ela também é falsa. Foi como eu acabei de falar. As retas, elas podem ser, né, ou paralelas, que vão ser do mesmo plano, só que não se tocam, ou elas vão ser reversas. Tem essas duas possibilidades. Então, tanto a letra F quanto a letra G, elas são falsas, porque existem essas duas possibilidades, que é de serem paralelas ou de serem reversas, certo? Então, aí nós temos letra F, letra G, falsa, e o restante eu vou deixar para vocês estarem pensando sobre essas discussões, sobre essas pequenas falas, pequenas palavras que às vezes não aparecem, para estar resolvendo em casa, né, com calma, pensando sobre isso. Tá certo? Então, eu vou ficar por aqui, desejar bons estudos, amados. Tchau, tchau, até a próxima. Qualquer dúvida, estamos por aí. Tchau, tchau, amados.